Benihim, toda a oração no Espírito. Querido Mestre, eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus diz Amém. Abra em Efésios 6:18. Eu dou as boas-vindas a todos. Vocês, pastores, estão famintos, profundamente famintos, pelas coisas do Espírito. Efésios 6:18, uma porção familiar para todos nós, declara: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Notem a grande força deste verso. Notem o tudo que Paulo escreve. Sob a unção, ele escreve, orando em todo o tempo, não às vezes, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando sempre, vigiando com toda perseverança, e orando sempre por todos os santos. Este é um versículo muito poderoso, pois Paulo fala de oração, súplica e perseverança. É a própria expressão que ele usa ser vigilantes. Este é um versículo muito rico em se tratando de oração. E ser vigilante significa não ser preguiçoso. Paulo entende a fraqueza do homem e ele entendeu a negligência natural da oração. Pois a oração é um trabalho. E sabendo que oração é um trabalho, ele diz: não sejam preguiçosos, sejam vigilantes. Não podemos deixar a preguiça se instalar, pois, se ela se instalar, ela destruirá a eficácia de nossa vida de oração. Notem também o modo poderoso com que ele apresenta a oração constante. Pois ele diz isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, seja constante, seja persistente. Esteja acordado, não durma. Você deve superar. E por que ele é tão incisivo nesta porção da Escritura? Como vemos em outras porções da Escritura em que Deus fala sobre este assunto não importante. Deus é incisivo nele. Por quê? Porque há um diabo e porque este diabo é astuto. Este diabo é poderoso e está continuamente tramando a sua destruição. Quando se trata de oração, entenda algo. É pelo Espírito. Não se pode orar efetivamente na carne. Pois Paulo disse toda oração, toda súplica, toda perseverança no Espírito, não na carne. Quando há este tipo de oração em sua vida, você não descansará, você não será preguiçoso. Porque quando se está no Espírito, a preguiça deixa de existir. Apenas a carne fica preguiçosa. Mas o apóstolo Paulo também nos alerta.
Sejam vigilantes, não sejam preguiçosos, não deixem a carne entrar. A oração ocupou um lugar muito importante na vida de Paulo. Em Efésios 6, olhem mais uma vez no verso 12, por favor. Ele diz: nós temos um inimigo muito mortal. Pois não é contra a carne nem contra o sangue temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestes. Ele nos dá aqui as 5 divisões do exército bem organizado de Satanás. Ele diz, primeiro, lutamos contra demônios? Não, carne e sangue. Segundo, lutamos contra principados? Estes são os principais governantes do tipo mais alto. São os príncipes que controlam as nações. Terceiro, também lutamos contra poderes, contra sargentos. Estes que levam as ordens dos principados. Eles são os que executam a autoridade e a vontade dos principados. Ele diz que também lutamos contra governantes das trevas desse mundo. Estamos lutando contra homens que estão possuídos por espíritos malignos, e também estamos lutando contra hostes espirituais nos lugares altos. Estes são anjos celestiais do mal que lutam contra nós, poderes do mal que se nos opõem. Por favor, saibam, eu não estou dizendo isto para assustar ou impressionar vocês. Quanto mais você fizer para Deus, mais o diabo irá lutar contra você. E quanto mais você operar no sobrenatural, mais ele será real para você. Não lutamos contra carne e sangue, estão ouvindo? Sim. É por isso que Paulo é tão insensível com toda oração, toda súplica, toda perseverança, todos os santos no Espírito. Ele diz, não ousem orar na carne, pois o diabo está lá fora planejando a sua queda. Planejando a sua derrota. Por isso ele disse, é imperativo que a oração seja sempre. Digam sempre. Agora, até Jesus entendeu isso. As palavras orar e oração são encontradas pelo menos 25 vezes em conexão com a vida do Senhor. Pelo menos 25 vezes. Portanto, se Jesus orou e orou continuamente, um homem ou uma mulher que não passa muito tempo em oração não podem ser propriamente chamados de seguidores de Cristo. Vou repetir, se você olhar para a sua vida, ela era completa de oração. Portanto, você não pode ser chamado de seguidor de Cristo. Se você não orar assim como ele orou. Ele disse, sigam-me, sigam meu exemplo. A Bíblia diz que ele orava o tempo todo. A oração, na verdade, ainda é o seu ministério. Ele vive sempre para interceder, Hebreus 7:25. Esta é também uma parte enigmática da Bíblia, porque Jesus ainda está orando. Eu posso acrescentar porque ele sempre vive para interceder, Hebreus 7:25. Esta é também uma parte enigmática da Bíblia. Por que Jesus ainda está orando? Eu posso acrescentar porque ele está orando para sempre. Ele é o meu sumo sacerdote hoje. Eu me fiz essa pergunta, por que eu preciso de um se eu estou salvo? Para permanecer salvo. Mais do que isso,
Isto também me diz que não entendemos a santidade de Deus. Acho que estamos tão distantes de Deus em nossos caminhos humanos. Em entendimento de Deus, que não entendemos o que é de fato a santidade. Você deve entender que a santidade. Quero dizer isto com muito cuidado. Há dois lados aqui. De um lado, a santidade irá reviver aqueles que vivem na luz. Por outro lado, ele irá julgar os que não estão. Como ele está na luz, diz a palavra, ande na luz. O que significa viver? Viver na luz. O que quer dizer? Viver na luz no Senhor? Muito bem, preste atenção, vou explicar. Antes de vocês entrarem nesta sala, as luzes estavam apagadas. Estava escuro aqui algumas vezes nesta manhã. E alguém ligou o interruptor, ligou as luzes. No momento em que as luzes foram acesas, a luz expulsou a escuridão. A escuridão foi julgada quando a luz chegou. A escuridão foi expulsa quando chegou a luz. Na presença de Deus, que é a luz, as trevas são julgadas. Portanto, aquilo que não é luz será destruído na presença de Deus. A sua própria santidade julgará aquilo que não é santo. Então, se nós aproximarmos da presença de Deus, morreremos na mesma hora. Desapareceremos em um segundo. Seremos julgados, expulsos, destruídos para sempre. Por quê? Porque a sua presença é muito santa para permitir algo pecador. Por isso, o sangue deve ser usado. Preste atenção, por favor. Deus é santo demais para olhar para o homem. Ele não consegue. A palavra diz: seus olhos são muito puros para contemplar o pecado. Tu és santo, puro de olhos, que não pode ver o mal. Abacuque 1:13. Escreveu Abacuque. Deus é santo demais para olhar para você e para mim. Precisamos vir através de Jesus. Ele é a nossa capa. Ele é a nossa cobertura. A sua obra perfeita é a nossa proteção. Quando nos escondemos em Cristo, nós vivemos. Se sairmos dele, morreremos. Ele é santo demais para permitir pecadores em sua presença. Agora, Cristo intercede por nós para sempre. Por quê? Creio que em breve iremos compreender isso por completo, mas devemos entender que Ele é Deus e Ele é santo. Sua santidade é indescritível e eterna, e mesmo assim, esta santidade nunca iremos compreender. Eu não deveria dizer nunca, nós não entenderemos até o vermos face a face. E quando o veremos, entenderemos. E entender também além disto, porque Cristo será para sempre o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. A oração é tão importante para ele, mas a Bíblia diz que é este ministério que nos mantém. Você sabia que se Jesus não estivesse orando, pois nós agora iríamos todos perecer? Nossa salvação não substituirá. Somos mantidos pelo poder de Deus. Digam isto, somos mantidos pelo poder de Deus. Digo novamente. Porque somos cercados por forças do mal, você está se escondendo nele. Você está escondido em Cristo Jesus. O ministério dele de oração é a tua proteção hoje e para sempre. Vejam que para sempre continuaremos a ter escolhas. O livre-arbítrio não será tirado de nós.
Portanto, o ministério de oração dele te manterá para sempre. Isto deve repousar em você como uma nuvem pesada de glória. Estamos negligenciando o fôlego que nos mantém respirando? Você faria isso? Toda vez que você ora, você faz isso no Espírito. Toda vez que você ora, você toma fôlego? O que aconteceria com você fisicamente se você fizesse isto com você mesmo? O que aconteceria com seu corpo se você parasse de respirar agora? Se você pegasse a sua mão e colocasse sobre o seu nariz e boca por cerca de 1 minuto, o que acontece com você? Você sabe o que acontece? Povo de Deus, as pessoas que não oram estão sufocando sua própria vida espiritual. Estão se matando? Estão segurando a respiração, colocando a mão delas sobre o nariz e boca. As pessoas que não oram não estão respirando. Vocês estão respirando agora, no natural, não é mesmo? O que aconteceria se não estivessem respirando agora? Vocês morreriam? Bem, estou salvando as suas vidas neste momento. Toda vez que ora, você respira, digam. Toda vez que você ora, você respira. O que sai depois de oração é louvor. Você inspira oração e expira louvor. Então é tudo o mesmo. Inspiramos oração e expiramos louvor. Assim, aqueles que não estão louvando não estão orando, pois o louvor é resultado da oração. Ah, vocês perderam o que eu disse. Bem, vamos todos fazer agora no natural. Vamos lá. Inspire, expire. Expire é oração, expirar é o quê? Louvor. Se você não está louvando, é porque não está orando. Então, as pessoas que realmente oram são as únicas que louvam. Louvor não é resultado de decisão. Louvor é resultado de respirar. O fôlego de Deus entrando em você através da oração. Você toma o fôlego, é oração. Expirar é louvor. Aleluia. Ergam suas mãos e eu bendigo agora. Bem, digam, depois de mim, oração é a chave para o meu crescimento. Repitam. Isso é o seu crescimento espiritual. Depende de uma coisa, oração. A oração é a chave para o seu crescimento espiritual. Não diferente do fôlego. Como orar? Atos 12:5 é a primeira chave que darei a vocês. Atos 12:5. A Bíblia diz estas palavras, e isto eu sei simples, mas é tão poderoso, muito poderoso. Aqui diz, Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja estava com insistência a Deus por ele. Digam a Deus, repitam, a Deus. Esta é a primeira chave. Estou mostrando a primeira chave. Estou mostrando a vocês uma verdade bastante fundamental, bíblica e poderosa, que irá mudar a sua vida. Número 1. A oração que tem poder é a oração oferecida a Deus. Pois muito do que é chamado de oração, na verdade não é. E muito do que é oração não tem nada a ver com Deus. A Deus é a primeira chave porque requer um encontro face a face. Como você ora se não fala com ninguém? A Deus significa face a face. A Deus significa o quê? Face a face. Repitam, face a face. Então, face a face significa relacionamento. Significa que eu devo entrar em sua presença.
Significa que eu devo conhecê-lo? Isto é impossível sem o Espírito Santo. Então, para realmente orar a Deus, eu devo ter o Espírito Santo para me levar até Deus. Não posso orar a Deus a menos que eu seja levado à sua presença. E já que não posso ir sozinho, eu preciso daquele que pode levar até lá. É por isso que a Bíblia diz: pelo Espírito clamamos, Abba, Pai. Você não apenas fala com Deus, como você pode falar com Deus. Ele é Deus e você é carne. Ele é eterno e você não. Como se aproximar de um Deus que você nunca viu? Como se conversar com o Eterno e você não passa de um punhado de pó? Como pode o divino tocar o corrupto? E como o corrupto pode aproximar do divino é impossível. Por isso já escreveu: quem conheceu os teus caminhos? Deus é desconhecido pelo homem. Ele é apenas conhecido pelo Espírito do homem. Ninguém pode conhecer a Deus. Encare os fatos. Ele não é conhecido para a carne. Pessoal, vejam, vocês devem entender algo. Antes de Deus revelar a Abraão, as pessoas construíam uma imagem dele, sem saber o que pensar sobre ele. Eles olhavam para o céu e diziam: bem, alguém fez isso, então vamos nós mesmos decidir que alguém é o sol, a lua, a árvore ou uma rocha. A humanidade não podia descobrir esse Deus porque ele era desconhecido. Então Deus teve que se revelar a um homem. Seu nome era Abraão. O único meio de encontrar Deus era encontrar Abraão. Então Deus se revelou a Isaque e a Jacó. Pense bem, apenas uma família conhecia Deus e o mundo inteiro estava em trevas. Assim, o Deus do céu era conhecido apenas para uns poucos. Quem quisesse encontrar a Deus tinha que encontrar Abraão, Isaque e Jacó. E um membro de família para saber aonde estava Deus. Depois, este Deus se revelou a uma nação inteira. Então, para encontrar Deus, tinha que se encontrar um deles, porque fora daquelas pessoas estavam os ídolos. Pois ninguém sabia como achar dele. Israel era o seu representante. Mais tarde, Deus se revelou em um homem chamado Jesus. Assim, para encontrar Deus, devia-se encontrar Cristo Jesus. E até o dia de hoje é assim. Fora de Jesus Cristo, não se pode encontrar Deus. Deus escolheu uma família, uma nação para trazer Jesus. E apenas através dele é que Deus é descoberto. Este Deus bendito é uma pessoa. E através de Cristo, pelo seu Espírito, podemos encontrar Deus. Por isso que a oração é impossível sem Jesus. A oração é impossível sem entrar no Espírito. Eu descobri isso anos atrás e isso mudou minha vida. Quando eu disse: Espírito Santo, eu não sei orar. Ajuda-me a falar com meu Pai. Mudou minha vida. Em minutos estão orando sem sair do lugar, por quê? Eles não têm um relacionamento face a face. Não tem um encontro face a face. É impossível. Sem você não pode fazer isso sem orar. Digam oração. Exige o encontro face a face. Repitam, oração exige um encontro face a face. Esta é apenas a primeira chave. Estou ensinando como orar. Você deve ter um encontro com Deus Todo-Poderoso.
E para isso, ouçam, você deve ser levado pelo Espírito. Temos acesso pelo Espírito. Digam, temos acesso pelo Espírito. Então você não pode andar por si mesmo. E os convites de Hebreus entram audaciamente no trono da graça. E é impossível sem um Espírito. Esta foi a chave número 1. Número 2, mas isto muito, muito importante. A oração deve ser uma oração constante, pois somos ordenados a orar constantemente, sem cessar. A palavra de Deus claramente constatada que devemos orar constantemente. Em Atos 12:5, ela diz, oração constante, notem aonde está escrito. Mas a igreja orava com insistência, oração constante. E o que é oração constante? Esta é a segunda chave. Oração constante significa e você deve orar a palavra constante, pois ela significa estendida. Literalmente quer dizer estender-se intensamente para Deus. É como se alguém que está se afogando leva a mão para aquele que a salvará. É isso que significa. Constantemente quer dizer estendido. Quer dizer estender-se com toda a força para ser resgatado. Ó Jesus, me ajude a passar isso para eles. A tradução mais próxima é com profunda intensidade. Esta mesma palavra é usada em Hebreus 7, 5 e 7. Vou ler para vocês. Oh, como eu tenho experimentado isso. A Bíblia diz isto, Hebreus 5, ouçam. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, oração e súplicas. É esta oração profunda e intensa. O apóstolo Paulo usa a mesma linguagem em Romanos 15 e 30, quando disse que luteis juntamente comigo nas vossas orações. Lute, contenda, lute com toda a sua alma. Ponha o seu coração. Estenda a sua mão para Deus em um desejo intenso e agonizante. É isso que significa. Esta é a segunda chave. E isso também é possível sem o Espírito Santo. Povo de Deus, vocês têm que entender uma coisa. Quando se começa a orar, vocês devem esperar até que o Espírito Santo te mova. E quando ele faz isto, haverá uma agonia, um gemido, um choro com intensidade. É isto que a palavra constante significa. É isto que sem cessar significa. Você está tão estendido, tão intenso, que cada parte de você será clamando. Somente é possível através do Espírito. Levante suas mãos para o céu. Pai, em nome de Jesus Cristo, que isto esteja em cada um. Senhor, que este tipo de oração nasça em cada um deles. Em nome de Jesus. Portanto, é impossível orar desta forma sem esperar no Espírito. Vocês não podem apressar. Vocês têm que entender Romanos 8:26, pois muitos têm entendido errado esse verso. A Bíblia é muito clara neste fato. Ela diz, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Por quê? Pois não sabemos como orar. Os discípulos disseram, nos ensine a orar. Nós dissemos, ainda estamos clamando, Senhor, nos ensine a orar.
Por isso estou tão feliz de começar esta conferência. Senhor, nos ensine a orar uma oração verdadeira, não um nada vazio. Uma oração verdadeira que irá mudar nossas vidas. O Espírito nos ajuda na fraqueza porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos. Esta é a mesma palavra constante, inexprimíveis. Povo de Deus, me ouçam. Tenho certeza de que muitos de vocês já experimentaram isto. Mas esse tipo de oração é aquele que irá mudar sua vida. A única oração que tem resultados. A única que traz a presença de Deus em você. A única que destrói as correntes da sua vida. Esta é a oração. Mas há um período de espera. E nesse período, nesse momento de espera, é vida ou morte. Se desistir, você morrerá. Se desistir, você perderá. Se desistir, você será derrotado. Espere até que o Espírito Santo mova sobre você como ele moveu em Sansão. Espere até que ele comece a agir nas bases da sua alma. Espere até que o orvalho dos céus toque o seu coração. Não diga nada até que ele te toque. Esta é a coisa mais difícil de se fazer. Pois isto, a Bíblia diz, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Pois se você usa toda a sua energia e fortalecer a sua carne, Deus não te ouvirá. Mas quando o Espírito Santo está sobre você, eu não me lembro de nenhum momento, nunca, em que comecei a gritar com Deus. Nunca fui repetitivo. Nunca resmunguei algo. Na presença de Deus, você não precisa da sua listinha de orações. Tudo que você achou que queria dizer, você não pode dizer. Pois agora o Espírito Santo está no controle. A primeira coisa que acontecerá contigo, você se quebrantará. Você saberá quando o Espírito Santo estiver lá, porque a primeira coisa que ele fará é te quebrantar. Um coração contrito, ó Deus, não desprezará. Uma oração verdadeira nasce do quebrantamento, não da repetição. Não um mero me abençoe, minha mãe, meu pai, meu emprego. Tudo o que você faz na carne é se desgastar. Apenas fique quieto. Simplesmente não diga nada. Como eu começo? Não, esta é a pergunta errada. Não comece, apenas se assente e deixe que ele comece. O que quer que eu dizer? Apenas fique assentado. Mas eu tenho que dizer, ele não é cego, ele pode te ver. Apenas fique quieto. O que eu faço nesse meio tempo? Espere. Como assim? Esperar, espere. Você quer dizer apenas esperar? Eu quero dizer simplesmente espere. O que fazer quando eu esperar? Nada. Apenas espere. Ele sabe que você está lá. Por quanto tempo? Quem se importa? Isso é seu problema. Veja bem, não estamos dispostos a pagar um único preço: tempo. Pois estamos acostumados a cura rápida e libertação rápida. Rápida, rápida, rápida. Não há nada rápido. Meu amigo, me ouça atentamente. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46:10. Apenas sente-se.
E quando estiver completamente entregue, e esta é a maior luta. Sua maior luta é sentar-se e não fazer nada. Não se ocupe, não se desgaste, pois muitos de nós nos desgastamos até o pó. E quando ele chega, estamos completamente arrasados. Pela nossa súplica, repetição e nossos bocejos e nosso choro. E nosso nada sem sentido. Então, em algum momento, pode ser uma hora que se importa, você começará a sentir uma chuva fresca tocar a terra árida da sua alma. E quando esta chuva fresca desce, você começa a se quebrantar. E quando você começa a se quebrantar, você não consegue mais falar. Pois quando você se quebranta, no instante em que você se quebranta, você irá para fora de sua dimensão, para fora de sua miséria, da sua morte. Agora a sua alma clama por Deus. E quando ela faz isso, as palavras não podem ser encontradas. Pois agora é de oração, coração para coração, cara a cara. Levante suas mãos e peça a Ele para te levar até lá. Que pertence a cada um de vocês diariamente. E possivelmente você teve este momento anos atrás. Espero que o tenha tido pelo menos uma vez. Quando há uma intimidade além da descrição, quando você orou e foi quebrantado e revigorado, é ao momento durante este período, quando você sabe pedir. Você sabe, este é o momento em que recebereis o que eu pedir. O apóstolo João fala sobre isso. Ouçam. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Ele está me dizendo que há um lugar em que tudo o que você pedir, você recebe. Qualquer coisa. Nunca há um não neste período. Porque a palavra diz, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. Portanto, há um lugar em que Deus está tão satisfeito que qualquer coisa que você pedir, Ele te dará. Mas a triste questão é que nenhum de nós estamos dispostos a esperar por este momento. Nós saímos antes de começar. Mas o Senhor te levará até lá. Por favor, abram no Salmo 145, versos 18. Pois neste momento algo acontece com você. Toda hipocrisia morre. Toda falta de sinceridade morre. É tudo pelo Espírito. Estas coisas não podem ser produzidas pela carne. Agora que você está na presença de Deus, agora
que você está quebrantado, agora que Jesus está tão real para você, algo acontece contigo. Algo sem preço. Tudo isto acontece ao mesmo tempo. Que é aquele momento em que tudo o que pedir você receberá. Assim como em 1 João 3,22 diz, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele o receberemos, pois nós cumprimos seus mandamentos e o que é agradável a ele. Mas agora no Salmo 145, no versículo 18 diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Virá aquele momento de verdade absoluta na oração. E quando vir, Davi diz a mesma coisa que João. Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ele também ouve o seu clamor e o salva. Isso me diz que Deus responderá em um momento. Quando aquele momento de verdade chegar. Aquele momento de verdade significa que a realidade e a sinceridade começaram. Deus responde a oração que está agora sendo feita em verdade. E que só é possível pelo Espírito. Em 1 João 5, já lemos tantas vezes, mas não entendemos que se refere somente àquele momento. Em 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E vejam o que diz, e se sabemos que nos ouve, em outras palavras, há um momento em que sabemos que há um momento de intimidade. Isto aqui é intimidade, não é quando você ora a Deus, não é presente, isto é intimidade. Em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então, na presença do Senhor, não há grande esforço, não há morte, não há vazio. Não há doença, não há escravidão. É nesta presença a oração respondida. A oração não pode permanecer sem resposta. Se você estiver na presença dele, é uma presença que responde orações, vocês me entendem? Em outras palavras, quando Jesus vem, ele traz resposta ao clamor do coração. Pois aqui diz, ele cumpre o desejo dos que os temem, e ele irá os livrar. Quando? Quando o Senhor estiver perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e quando ele está perto, ele cumpre o desejo dos que o temem. Então, em sua presença, toda oração é respondida. E se você sair com sua oração sem resposta, é porque Cristo ainda não apareceu. Então temos que esperar, o Senhor chegará. Tem alguém ouvindo isto? Estou falando daquele momento de intimidade. E isto é o que as Escrituras estão dizendo. Cada uma delas é uma realidade quando Jesus está presente. Nem mesmo uma das que li para vocês de 1 João 3 ou de Salmos ou de 3 João quer dizer 1 João 5,14. Cada uma dessas passagens se refere à presença de Deus. Esta é a confiança que temos nele se pedirmos qualquer coisa de acordo com sua vontade. Ele fará. Por quê? Pois sabemos que ele nos ouviu. E já que ele nos ouviu, teremos nossas petições. E como sabemos que ele nos ouviu? Sabemos que ele está lá. Não é uma questão de fé. Não é uma questão de me convencer, é a realidade. Eu oro a Deus que isto se torne real para vocês.
Esta passagem me diz claramente que na presença do Senhor, a vontade de Deus é revelada. E isso que as pessoas fazem, elas encontram a passagem, vão e a exigem que Deus a responda, e nada acontece. Mas é a palavra dele, claro que é. Mas por que Deus não responde? Quando eu o lembro sobre ela, porque é a carne que está fazendo isso. Tudo o que estou fazendo é ler e repetir seu espírito. Vocês se lembram do que disse antes? Toda oração no espírito, repitam, toda oração no espírito. No espírito significa que você deve estar no espírito, sob sua influência, sobre controle, sobre cobertura. Como entrar dentro da água, você está no espírito. Significa em uma união e ligação e unidade com o Espírito de Deus. Quando se está no Espírito, há quebrantamento, tudo o que eu disse aqui. Mas no Espírito, apenas no Espírito, é que Deus se revelará. É algo assim. Fomos ensinados a orar de acordo com a vontade dele, está certo? Oro de acordo com a sua vontade, como fui ensinado, como você foi ensinado. Conhecendo a sua vontade escrita revelada, não é o suficiente. Não é o suficiente. Pois posso decorar toda a Bíblia, posso conhecer cada promessa. Pois posso decorar toda a Bíblia, posso conhecer cada promessa e nunca ter uma oração respondida. Por quê? Bem, ouçam com atenção. É um verso que vocês já ouviram, mas talvez nunca o ligaram. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito mesmo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas vejam isto, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Deus Pai, sondando o coração do homem, sabe a intenção do Espírito Santo que está em oração, porque ele é o Espírito Santo, intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Em outras palavras, se eu oro de acordo com a vontade dele, ele não me ouve, porque foi na carne. Mas se o Espírito Santo usa o meu corpo e se o Espírito ora através de mim, e se ele, o Espírito Santo, foi soprado em sua vontade, ele louva a sua vontade. É esta oração que é respondida, não a que eu a faço. Posso orar, Senhor, a tua palavra diz, ele me ignora. Senhor, a tua palavra diz. Posso gritar, posso bradar, posso berrar, posso repetir isso por uns cerca de 100 anos. Mas nada. Mas estou sozinho e agora o Espírito Santo quebranta o meu coração e minha alma. E de repente minha carne se parte e cai. De repente tudo o que eu achava que sabia, não sei mais. De repente não sou eu mais que louvo. De repente toda palavra nasce pelo Espírito. Lembre-se, toda oração, toda súplica, toda perseverança no Espírito. De repente, o Espírito Santo está no controle. Ele não ora de acordo com o que eu desejo que ele ore. E nem ora para as coisas que eu quero que Deus faça para mim.
pois estas são orações egoístas. Tiago 4 diz que orações egoístas não serão respondidas. O Espírito Santo de Deus está agora orando, e usando o meu vaso para tocar o trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Estes gemidos não são palavras que produzam na carne. Estes gemidos estão além de palavras, mas eles são mais profundos do que palavras. E de repente a palavra de Deus que está no controle da oração. Toda vez que isto acontece, quando os gemidos inexprimíveis são realidade, a palavra de Deus se torna proeminente, ela se torna completa. De repente, é a palavra de Deus que está sendo orada. Você se ouvirá dizer coisas que nunca disse antes. E se perguntará de onde vem essa sabedoria? Esse tipo de oração traz a palavra para fora da sua casa do tesouro. E Deus se depara com ela. Foi isto, meus irmãos, que aconteceu com Moisés. Você não ousará olhar para Deus e dizer, se arrependa, e não ser que seja o Espírito Santo falando através de você. O homem não disse isso. O homem não disse o que os egípcios diriam. O homem não poderia dizer tais palavras. Tu és o Deus que disse a Abraão, não consegue. Esta oração foi feita no livro de Atos, em que o apóstolo Pedro orou no Espírito e disse: pela boca do profeta tu disseste. A palavra de Deus se tornou tão viva que literalmente abalou o céu. E abalou o cenáculo para a segunda vez. E esse tipo de oração que tremeu a prisão onde o apóstolo Paulo estava acorrentado. É esse tipo de oração que abalou a caverna em que João estava em Patmos. Estão ouvindo? Não estamos falando da carne, estamos falando no Espírito Santo, que toma o vaso de barro e o transforma em um instrumento de oração. Que o Senhor os leve lá em nome de Jesus. Amém. Deus não procura por pedintes, Ele procura por parceiros. Deus não procura pedintes, Ele procura parceiros. A oração não é me dê, me dê, me dê, me dê. Oração é eu estou do teu lado, Senhor. É este tipo de oração que dá a Deus um parceiro. A palavra diz que nada é impossível com Deus, e não diz nada é impossível para Deus. Deus procura por um homem ou uma mulher que fique lado a lado com Ele. Quando se trata no Espírito, você não mais pede, você coopera. Você dirá coisas para Deus sobre Ele mesmo para exaltá-lo. Para honrá-lo, para glorificá-lo. Como dizendo a Ele quem Ele é. É isto que acontece. Moisés disse, Deus, Tu és o Deus de Abraão, tu dissestes a Abraão. Leiam o que Davi escreveu, Senhor. E aí ele começa a dizer a Deus quem ele é. Mas Deus não sabe, você não entende. É assim que você o glorifica. Você o glorifica à medida que se torna seu cooperador, seu parceiro. Você o está fortalecendo. O que você disse?
Eu sei que isto é a novidade para vocês. Deus procura homens e mulheres que fiquem ao seu lado com seus planos para a humanidade. Não pode vigiar comigo 1 hora? Ele ainda está dizendo isto, pois a palavra de Deus está estabelecida para sempre. Deus procura por um homem que fique na brecha. Vocês entendem isso? Pois este homem se torna seu parceiro. É isto que é a oração. Povo de Deus, eu não sei se vocês estão tão longe quando deveriam estar na oração. Só um segundo. Eu não sei se estão tão longe quanto deveriam estar. Procure ainda não no nível que diz, dei-me, me abençoe. Abençoe meus filhos, minha mente, meu corpo. Isto é absoluto. Saia do subsolo. Porque quando você estiver em cima da montanha, todas as suas algemas são quebradas e as suas necessidades são encontradas. Ele irá de acordo com elas antes de você disser alguma coisa. Estão preparados para isso? Estão preparados para isso? Então levante suas mãos e digam: Senhor, Senhor, eu estou chegando lá. Agora, bem rápido, nós nos atiramos no Espírito Santo, que nos direcionará, nos conduzirá. Agora, bem rápido, nós nos atiramos no Espírito, que nos direcionará, nos conduzirá, guiando as nossas expressões. Nunca se apresse na presença de Deus. Deixe que o Espírito Santo te guie e te conduza. Pois é somente quando isso acontece que haverá libertação, direção e poder. É só assim você orará com fé. A fé nasce no Espírito. Você não tem que acreditar, você tem que se convencer. Pois em 2 Coríntios 4,14 me diz que o Espírito Santo é o Espírito da fé. E quando ele está em oração, a fé é automática. É aqui que Gálatas 4,6 se torna real pelo Espírito, Abba Pai, pelo Espírito. Você está agora em comunhão pelo Espírito Santo? É aqui que a oração persistente nasce. É onde Lucas 18:1 se torna realidade. Não desfaleça. As pessoas desfalecem na carne, elas não podem desfalecer no espírito. Você não pode desfalecer no espírito. E no espírito não há vergonha. É determinação, é persistência, é intrepidez em oração. É pedir a Deus com um poder tal que você não desiste. Vocês já ouviram as respostas dizerem não desista? Bem, você desiste facilmente na carne. Quando você diz não desista de agora em diante, quando eu disser não desista, há apenas um modo de estar forte no espírito. Pois a carne não sabe como ficar forte, ela desiste muito facilmente. Não é determinação mental, é uma determinação no Espírito Santo. Tem alguém ouvindo aqui? Temos exemplos e mais exemplos nas Escrituras? Em Lucas 18, Jesus fala de um juiz iníquo. A ponto você deve ser determinado. Mas vejam que determinação é perseverança do que aprendemos em Efésios. Então, no Espírito, não se pode ser determinado na carne, pois a carne morre rápido e ela desiste. Se entrega, se desentrega rapidamente. Mas quando você está no Espírito, quando você faz o que eu estou falando, quando você faz o que eu estive dizendo, espere. Irmão, haverá determinação, haverá uma determinação tal que será celestial.
Você avançará não por sua causa, mas por causa dele, em você. Bem, vou dizer algo aqui. Algo sobre Deus que é bem integrante para o homem carnal. É muito glorioso para o homem espiritual. Jesus disse isto em Lucas 18:7. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele. Ouçam isto, esta é a parte integrante, já que o longânimo para com eles. Por que ele é longânimo para com eles? Qual o propósito de Deus em prolongar-se em uma resposta? Deus procura homens e mulheres. Eu já experimentei isso que eu estou falando aqui. Que quando entraram no Espírito, e o Espírito de Deus estava no controle. Seu ser é um instrumento, você não está mais orando, mas Ele está. E você começa a sentir que você está lutando. Agora, enquanto você luta, algo acontece, algo descritível. Sabe aquela passagem, somos mudados de glória em glória pelo Espírito? Mike Brock. Descobri algo anos atrás. A carne tem muitas camadas. Ela tem muitas camadas. Me dê sua mão. Em oração, Deus não responderá. Pode levar dias ou semanas. Mas se eu estiver determinado no Espírito Santo, algo acontece com você. A carne perde uma camada. Uma camada? Lembre-se do que eu te disse. A carne tem muitas camadas. Levou uma vida para a carne crescer. Foi camada sobre camada, sobre camada, sobre camada. Por isso que é um processo de morte. Nós não perecemos, mas lutar com Deus remove uma camada. Lutar novamente, mais uma camada. Lutar de novo, mais uma. Se não lutarmos no espírito, a camada permanece. Mas quanto mais lutamos, mais camadas cairão. E um dia o homem completo em Cristo Jesus sairá. Vocês entenderam? Por isso que ele é longânimo para com eles. Ele é longânimo para tirar a camada. Levou uma noite para arrancar uma camada de Jacó. E Deus disse: Tu és Israel. Estamos prontos para que cada camada seja tirada, amém? Meu amigo, ele procura por uma luta. E ele procura por você no ringue de luta no espírito. Quantos estão prontos para perder uma camada? Vocês sabem do que eu estou falando? Quando você estiver lá, quando você começar a viver esse tipo de vida espiritual, e a oração no Espírito se tornará uma coisa muito natural em sua vida. Então você experimentará algo maravilhoso, e com isto quero encerrar. Crises virão para a sua vida. Elas vêm o tempo todo. Mas eis o que acontecerá. No espírito, à medida que você estiver lutando diariamente e perdendo um pouco de sua carne diariamente,
O novo homem estará despertando. O novo homem estará sendo liberto. O novo homem se fortalece enquanto a carne se enfraquece. E de repente toda crise se torna vitória. Nenhuma crise te deixa em derrota. Vejam que Jesus orou antes de toda crise. Ele podia vê-la se aproximando, sabe? Pois a carne não estava mais sobre ele. A carne nos cega. Não podemos ver o que está por vir, pois estamos cegos pela carne. Quando os caos se retira e as camadas caem, nossa visão começa a cicatrizar. E quando ela se cristaliza, podemos ver o que está por vir. Então entendemos que quando um justo vê o perigo, ele se esconde. E quando ele se esconde, ele triunfa, mas o tolo é destruído. Por quê? Porque o tolo ainda está cego pela carne. Mas apenas o sábio consegue ver. Sabem, Jesus disse, unja seus olhos para que possa ver. Ele estava falando de oração. Toda provação se torna terreno de vitória. E agora, de repente, nossa vida vai de vitória em vitória. De triunfo em triunfo. E começamos a entender o que é oração no Espírito. Ela se torna natural, se torna fácil. Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está aqui, claramente você deseja e quer ter um crescimento espiritual. Esse é um vídeo muito rápido e muito breve do esclarecimento ao qual quero dizer para você. Se você tomar a decisão realmente de entrar para essa mentoria, eu quero te dizer que realmente você vai ter um romper espiritual sobre a sua vida. Essa mentoria tem o intuito realmente de dar um crescimento para a noiva de Jesus, um crescimento espiritual realmente onde as pessoas irão entender de fato o significado de ter e obter esses dons espirituais. Será ensinado realmente coisas que irão somar na sua vida espiritual. Se você realmente tomar essa decisão de realmente romper, ter um rompimento, um crescimento sobre a sua vida, então eu te convido a você se inscrever, fazer a sua inscrição para essa mentoria, para você não ficar de fora daquilo ao qual o Senhor irá liberar sobre a sua vida. E você irá alcançar os níveis ainda maiores em Deus, níveis e atmosferas ao qual você nunca experimentou na sua vida. Então eu te convido, meu querido irmão ou querida irmã, a fazer parte dessa mentoria, estar juntamente conectado para você receber dessa capa, dessa porção dobrada, dessa unção e desses dons espirituais virem sobre você para que você manifeste esse evangelho através da demonstração de espírito e de poder, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E a minha pregação e a minha palavra não consistirem em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém? Esse é o meu convite para você. Então venha e faça parte dessa mentoria e esteja juntamente conectado para receber dessa porção dobrada sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.